Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje estamos vindo aqui para mais uma live. Hoje falaremos sobre o autismo na vida adulta e a nossa convidada hoje é a Fátima de Quant. Quem não conhece, a Fátima é uma pessoa maravilhosa. Quem não conhece vai conhecer hoje, vai ter a oportunidade de conhecê-la, que Fátima é uma pessoa diferenciada nesse mundo. Então eu vou chamá-la agora para começarmos a nossa live, ok? Sejam bem-vindos, boa tarde a todos. Deixa eu chamá-la aqui. Peraí. Ixi, peraí. Vamos lá. Olá, Fátima! Oi, Letícia, tudo bem? Oi, pessoal, que bom ver o pessoal entrando. Boa Demorou para tarde. sair a nossa live, né? Faz tempo Demorou. que a gente tá conversando, tá tentando acertar. Que Nossa, bom. que prazer tê-la aqui. Você sabe que eu Prazer te todo admiro meu. muito, né? Você sabe que É eu te admiro. recíproco, eu também adoro você, o trabalho que você faz com crianças especiais, e não só as autistas, né? São as outras crianças que também têm algum tipo de deficiência, é um universo tão lindo, tão cheio de amor, apesar de alguma dor também, de sofrimento. E você faz esse universo ficar um pouquinho mais unido de um jeito tão bacana. Então, parabéns, querida. E eu tô vendo que eu tô um pouquinho mais escura que você. Eu acho que é porque aqui é noite, tá, gente? Ah, não, Aqui são 9h30. Eu vou puxar a luz um pouquinho, aqui que eu não já. tenho luz, não. É a luz que bate no. Porque eu tô no meu quarto, né? E a luz que vem Sim. da rua bate na parede e reflete. Ah, você tá ótima, tá Bate da- bem iluminada. Então eu ganho uma luz de brilho, mas é só até às 5. Depois das 5 ela some. Então eu já deixei a luz. Sim, aqui também eu já vim aqui para baixo, ficar perto do jardim para ter a luz, mas mesmo assim, é por isso que eu nunca costumo fazer live à noite, por causa da luz também. Ah, Mas estou muito feliz, Letícia. Boa noite, boa tarde para vocês. Não sei se eu vou conseguir ver todos, mas fica aqui meu beijo para quem está entrando. então, Fátima. Então, pessoal, hoje vamos falar sobre autismo na vida adulta. Quem não conhece a Fátima, ela é jornalista, escritora, ativista, especialista em autismo e mãe de um rapaz autista. Fátima, Isso. conta pra gente, como é que entrou o autismo na sua vida? Você conhecia, sabia alguma coisa sobre o autismo antes do autismo entrar na sua vida? Olha, Letícia, eu sabia muito pouco. Sabia o básico do básico, porque eu estudei comunicação social, foi a minha primeira faculdade, e havia, sim, a matéria, né? Uma das matérias era psicologia, e a gente estudou rapidamente o autismo. Só que isso foi, nossa, deixa eu ver, me formei em 83, deve ter sido 81, 82, então no Brasil, sim, no Rio de Janeiro, Faculdade Gama Filho. Então foi muito pouco, eu não sabia quase nada. O autismo naquele tempo era conhecido como o autismo mais severo. A gente não sabe. Inclusive, muitas pessoas, inclusive, hoje eu acredito que acham que o autismo ou é aquela pessoa que é o gênio, que ela hoje é conhecido como savant, ou é Uhum. a pessoa que fica no canto se debatendo. Hoje, já algumas pessoas já estão trabalhando nisso, você faz um trabalho incrível sobre isso na comunidade, Obrigada. para desmistificar isso, né? E nós também estamos tentando fazer um trabalho em conjunto, né? Eu acredito que somando a gente consegue multiplicar muito mais isso. Com certeza. E para você, então, agora fala pra gente, como então surgiu o autismo na sua vida? Isso, o autismo surgiu na minha vida com o nascimento do meu terceiro filho, o Edinho, que hoje tem 23 anos. Foi em 96. E eu tinha já duas meninas, minhas filhas mais velhas, neurotípicas, foram duas crianças calmas, daquelas crianças, né, que obedientes. Então, eu era uma mãe muito tranquila, né? Eu só sabia o lado tranquilo da maternidade. E quando a Edinho chegou, foi uma surpresa
tremenda, porque não só ele era muito diferente, mas foi naquela época sem informação, né? A informação que a gente tem. Foi antes da época da era digital. Ele já dava os sinais desde pequenininho? Muitos. Bom, ele dava sinais, mas eu não sabia, porque eu não conhecia os sinais de autismo em bebês. Ninguém falava sobre isso, ninguém. Então eu aceitava meu filhinho do jeito que ele era. Ele não quando mamava no peito, ele não me olhava nos olhos. E outra coisa, você estava em outro país diferente, Eu longe, estava em outro país, né? Longe da sua família, isso, longe da minha família. lógico, em outro país, com outra cultura, com tudo diferente. E ainda é uma situação nova. Foi muito difícil, porque eu ainda, bom, eu já falava holandês, não vou dizer que não sabia falar, mas é, com uma condição tão intensa quanto o autismo, quando a gente vai ao médico, a gente já está emocionada, né? Então a gente quer falar tudo. E parece que justamente na hora da consulta, as palavras não saíam direito. Eu queria perguntar tanta coisa, eu queria muitas indicações e eu não conseguia nem me expressar, porque eu ficava mesmo muito nervosa e ansiosa, porque não havia ainda um diagnóstico fechado. Eu levei 1 ano e meio para conseguir o diagnóstico, em 96. Então, em 99, eu vinha conseguir o diagnóstico fechado, mas até lá eu já estava cansada de saber que era autismo mesmo. Aí eu tinha começado a ler tudo. Eu ia para a biblioteca, eu lia demais sobre autismo e comecei a fazer uma ideia do que poderia ser. E o interessante é que em todos os livros que eu lia, ou histórias pessoais, ou livros mais científicos, eu não via o Edinho totalmente naquele quadro. E bem mais tarde, depois que eu fiquei ainda mais inteirada no assunto, no tema, é que eu vi que um autista não é igual ao outro. Sim, Então, muitas das coisas, né? E com já certeza, querem comparar muito uma pessoa, mas nem os isso. são um igual o outro. Com autismo também não vai ser, vai ter algumas comorbidades ou outras, né? Isso, e as características mudam também. Por exemplo, é, muitas pessoas dizem: ah, mas é um sinal, eu li que é um sinal de autismo não gostar de ser tocado. Mas alguns autistas não gostam de ser tocados, outros agarram você e agarram qualquer outra pessoa, não só o pai e a mãe, mas qualquer outra pessoa. Então, difere também de autista para autista, algumas é, características mudam. Alguns não têm realmente aquela imaginação para brincar daquele jeitinho, ah, eu sou o papai, você é a mamãe, você é o filhinho, e outros têm. Principalmente as meninas com a síndrome de Asperger, elas costumam ter a imaginação também muito boa. Então, é muito difícil dizer, ah, isso é um sintoma de autismo. Na verdade, é um apanhado, né? Um grupo de sintomas que fazem o especialista, o neurologista, chegar a um diagnóstico. O diagnóstico, meninas, eu estava vendo um ensaio clínico randomizado, que eu adoro uma evidência científica, né? Médica, mas eu adoro. Eu estava vendo que é muito difícil. Inclusive, tinham várias meninas, É, elas interagiam, elas faziam a parte da ficção, brincavam. Não davam sinais, mas daí, após vários testes, várias evidências, elas foram diagnosticadas porque elas tinham outras características, né? exatamente. E é justamente com o tempo que vai ficando mais claro. Às vezes nem é rápido para a menina, né? E quanto mais novinha, mais complicado chegar ao diagnóstico, justamente quando elas têm essa parte da socialização já um pouco desenvolvida por observação, né? Quando existe a cognição, automaticamente a menininha vê que o que eu estou fazendo não está chamando, né? O pessoal não tá, as meninas não estão gostando, então deixa eu imitar fulana ou fulana e parece que elas, né, são também sociáveis quando na verdade estão tentando ficar naquele grupo. É um diagnóstico mais demorado, às vezes bem complicado,
para o Aí, especialista sem a experiência, mas graças a Deus tem tanta informação, Letícia, verdade. que todo mundo já tem acesso os neurologistas, né, os neuropediatras já têm acesso a tanta informação sobre os diagnósticos de meninas que está ficando cada vez mais fácil e precoce também diagnosticar as meninas. Ai, que bom. Então, agora você também foi estudar, né, sobre o autismo. Você se especializou. E bem mais tarde, quando eu tinha tempo, porque eu passei muito tempo tendo que dedicar ao Aldinho. Ele teve o diagnóstico de autismo, o primeiro, né, de autismo severo, com possível retardo mental. Foi exatamente os termos da época. E ele tinha muitas comorbidades, ele tinha muitos desafios, o comportamento, a comunicação, ele só falou, começou a falar palavras soltas aos 6 anos e meio. Então eu não tinha muito tempo para mim, era para as meninas, né, e para ele. E claro, estudando desse jeito, como mãe, indo aos cursos, aos seminários, é, fazendo o meu melhor para poder ajudar o meu filho, lendo sobre as terapias. Mas quando foi na adolescência, quando ele entrou na adolescência, em 2011, que ele já tinha melhorado muito. Então, ele mesmo falou para mim que ele queria saber que tipo de autismo ele tinha, porque o diagnóstico dele não batia com ele, né? Ele já estava falando, já estava muito esperto, já procurava tudo na internet e lia sobre autismo. Dele, ele é consciente que ele tem autismo. Ah, totalmente, sempre, sempre foi. Aqui a palavra autismo é normal como bom dia. A gente nunca deixou de falar a palavra. Sempre foi muito comum falar sobre autismo. E ele começou a perguntar também, a Moira, minha filha, né, mais velha, a Stephanie também faz isso? Ou por que que eu gosto disso e elas não gostam? Porque, uma porção de porquês, ele queria se conhecer, e isso foi fantástico, porque nos deu a possibilidade de ajudá-lo, né, a se conhecer e a conhecer o autismo dele. Mas, para voltar à pergunta, então eu simplesmente achei que o que a gente devia fazer era correr atrás do diagnóstico que ele tanto queria ter, e realmente deu autismo leve, de alto funcionamento, e eu comecei a ver que eu tinha cada vez mais tempo. Aí eu fiz 2 pós-graduações aqui na Holanda, uma na Bélgica, quer dizer, um curso da Bélgica veio para a Holanda, e foi muito, é, como é que vai dizer, foi muito intrigante descobrir que o autismo era isso, esse espectro fantástico que tem de tudo e que não se apega só a determinadas características ou a um grau ou outro de autismo. Porque até mesmo, Letícia, quando a gente fala, é grau leve, é grau severo, é moderado, na verdade, quando a gente observa os autistas no dia a dia, eles viajam pelo espectro um pouquinho, porque até aqueles com medinho, né, de alto funcionamento, tem os seus momentos infantis, os seus momentos E nas criação. na Holanda, você Como tem. Na Holanda, você teve acesso aos tratamentos? Os tratamentos são pagos, eles são gratuitos? Como é que funciona as terapias? os tratamentos com evidência científica são gratuitos. E isso é uma coisa que a gente teve, não sei se sorte, né, por morar na Holanda, mas de não precisar custear tanta coisa que, na verdade, é cara. São especializações caras. Eu, depois que me especializei, né, passei a fazer cursos de atualização todos os anos. É tudo muito caro aqui na Europa. Então, eu entendo que o profissional queira um retorno, né? As consultas não são baratas, mas aí a gente tem as políticas públicas. E o São, Estado, são pois é, o Estado, ele proporciona às famílias um tratamento de qualidade por um preço bem acessível ou gratuito. E isso é algo que eu quero tanto conseguir para o Brasil, sabe, Letícia?
Eu também. E sabe, Faz uma diferença. tá falando do público, o nosso tema hoje é sobre o público adulto, né? Mas Uhum. a gente for pensar, nós temos, graças a Deus, nós temos leis fantásticas. As leis que nós temos, perto das leis dos outros países, como a lei Berenice Piana, como a lei brasileira de inclusão, nós temos muitas leis, muitos marcos efetivos da pessoa com deficiência. Mas políticas públicas, o Brasil ainda é muito carente em relação ao... Muito carente, muito. Agora a gente está vendo um movimento grande de articulação nisso. Vocês estão trabalhando bastante nisso. A gente vai daqui, vai daqui. As pessoas estão falando tudo, mas tem muita coisa ainda para se mudar. Muito Tem sim. quebrado, desmistificado. E principalmente, outro dia eu estava pesquisando para conversar até com você sobre o autismo na vida adulta. Tem pouquíssimas coisas aqui no Brasil. Política pública parece assim: a pessoa fez 18 anos aqui no Brasil. Tipo, você deixou. Tudo bem, você tem 18 anos, você tem autismo, você até Uhum. 18 anos você pode estudar na escola, você tem uma escola, você pode ir para a escola, você, em especial ou não, você tem Sim. isso, você fez 18 anos, tchau, amigo. Sua família É. tá bem por aí, né? E isso é triste, porque a gente diz aqui na Holanda, porque esse movimento pelos autistas adultos já existe há muito tempo. E o grupo, né, de autistas adultos que luta pelos próprios direitos também já é bem grande, que se chama, traduzindo para o português, autismo pela perspectiva autista, alguma coisa assim, Vanuatu Autisme Bekeken, que são os autistas. A LBI trouxe, né? Que agora a partir do momento que os autistas foram equiparados a pessoas com deficiência, é nada Uhum. para nós sem nós, que eu acho essa premissa fantástica, né? Sim, sim, eles têm que estar incluídos, inclusive, né? Você sabe que a gente está com a Reunida, esse Sim. movimento no Brasil inteiro e fora, a gente está internacional também, e a gente luta justamente por isso. Nós temos conselhos internacionais, temos conselhos de profissionais, temos conselhos dos autistas. Não dá para fazer políticas públicas sobre autismo sem os autistas. E os autistas que também vão entender que é um espectro, né? Então, isso é muito importante também, porque eu entendo todos eles que vêm falar comigo. Eu sou coach de autistas, e às vezes eu vejo que uns também se preocupam demais com o seu tipo de autismo e esquecem que tem também, né, os moderados, os severos. E isso em casa sempre foi importante. O Edinho deve entender, e ele entende, que existem outros autistas que não conseguiram, por alguma razão, não conseguiram é, estudar tanto, não conseguiram trabalho, não... Exato. E eles também, A Graça, desculpa, a mãe da Carol, ela estava falando que ela fez de tudo. Ela fez foi, toda a simulação, foi, e a Carol ela só regredia, ela regredia com foi. todas as intervenções que ela buscava. Então acontece isso, acontece Muito. e também acontece as regressões, né? Muito, e a Graça é um exemplo, né? A Graça é minha amiga, eu gosto A muito dela. história Ela é dela, fantástica, é uma história eu linda. a página dela, eu li a página dela do começo ao fim, eu chorava, mas eu chorava. É, Eu ela é uma pessoa incrível, uma escrevi sobre a dedicação. Carola e cada palavra que eu escrevia, quando eu soube da falecimento da Carola, acho que eu soube Foi. foi pelo seu Instagram. Eu chorava, meu marido, o que foi? A Carola morreu, mas Oh, é uma pessoa que faz parte da minha vida de forma virtual, né? eu sei. Eu acho que Né? Nossa, muitas pessoas sentiram isso. a Berenice, Muita gente. obrigada pela presença. Que honra, Berenice, você aqui. Ela é sua amiga. Ah, muito. Minha irmã tá aí. Ah, Berenice, manda um beijo para mim. É, Eu não vi entrar. ter ela aqui é uma honra, Berenice. Nossa, que honra. É uma honra para mim ser amiga dela, né? Ter essa confiança Ela, dela. Nossa, ela tem uma lei com o nome dela, gente. Ela é um ícone. Oh, meu amor, beijo para você. é bom ter É você. uma eu sempre digo que a Berenice, todo mundo sabe, eu entrei na causa no Brasil, né? Por ela, porque eu ficava aqui
Beijo. Eu ficava aqui na Holanda fazendo minhas coisas, trabalhando, e sempre fiz algum trabalho voluntário, né, através do projeto Ultimates. Hum. Aí eu conheci a Berenice Piana e foi aquele clique, né, aquela coisa de almas. E na primeira visita ao Brasil, de volta, a gente marcou um encontro, a gente se encontrou, conversou, e ela me mostrou um autismo no Brasil que eu desconhecia, Letícia, que eu nunca podia imaginar, porque a gente perde a perspectiva quando a gente vive tantos anos longe do Brasil, viver mesmo no dia a dia. Outra, né? Você não podia imaginar que existia uma coisa Que tão. era, que era assim, eu imaginava que não fosse igual à Holanda, porque Mas não, aqui, né, das famílias, exato, de gente passando fome, de gente isso, com miserabilidade. isso. Então não é nem só a falta de tratamento, é a falta de tratamento com a falta de alimentos, com a falta de apoio familiar, com a falta de tudo. Porque a maioria das famílias é assim aqui no Brasil. Eu acompanho pessoas com deficiência, famílias de pessoas com deficiência, vai fazer 5 anos, efetivamente, com eu trabalho na página, tudo. É o milagre do desaparecimento, né? É diagnosticado uma deficiência, o pai some e fala que não tem estrutura. A Pois primeira, é, a primeira frase aí não tem estrutura, mas a mãe tem que ter. Na hora de pois fazer, é. tem estrutura, né? Mas na hora de criar. O problema não é nem o abandono financeiro, é o abandono afetivo. Simplesmente esquece aquela pessoa, né? Isso. E a E é muito comum, exato. É muito comum quando alguém me pede ajuda, muita gente me pede, eu adoraria poder ajudar, mas eu não consigo mais. Foi por isso que eu me uni à Reunida, para a gente fazer isso junto, no Brasil inteiro. E quando essas pessoas passam e me perguntam alguma coisa, geralmente não tem realmente o parceiro dentro de casa. São as mães sós com seus filhos. E eu lamento muito, porque eu conheço pais maravilhosos, pais né? Em todos os lugares. No Brasil, pais fantásticos, eu sigo a maior parte deles, eu sigo no Instagram também, mas a gente sabe, porque é estatística, que muitos abandonam a família. E aí fica uma situação em que não é mais o autismo, não é só o autismo, é o autismo e o problema, né, de uma família funcional, de uma família. Exato. as mães começam a ficar preocupadas porque esses filhos vão crescendo, esses filhos vão se tornando adulto. E aí, Isso. a gente faltar, elas não estão mais na vida daquele filho, aquele suposto pai vai assumir quem que vai tomar rédea, quem que vai cuidar daquele filho. Eu acho que a maior preocupação das mães de pessoas com deficiência, com autismo, no caso, Uhum. é saber quem que vai cuidar do meu filho a hora que eu faltar, né? Com certeza. E eu já escrevi tanto sobre isso, né? Alguns textos sobre isso, porque é uma pergunta, é uma dor, né? Uma preocupação, um medo que nenhuma mãe merece, nenhuma mãe. Então, seja onde estiver, seja quem for. Então, você colocar a cabeça à noite, né? Toda noite, no travesseiro e pensar, se acontecer alguma coisa comigo, se eu tiver, sei lá, né, uma parada cardíaca, e amanhã, o que que vai acontecer com meu filho? E isso, Eu acredito que se o Brasil tiver políticas públicas efetivas, como aqueles lares para pessoa com deficiência, tem um. Tava moradia assistida, resistência, vila assistida, tem vários nomes. Eu acredito que as mães ficariam mais tranquilas sabendo, olha, Muito, esse muito. comigo, o meu filho seria encaminhado para uma moradia assistida, onde ele teria todo o subsídio, onde ele teria toda a condição de continuar a vida dele sendo cuidado, não com o mesmo amor que eu, porque amor de mãe não tem igual, Isso não tem igual, com a mesma mas atenção que eu dava a ele, né? com certeza. Eu sempre digo que é a segunda melhor opção, né? Porque a melhor opção, É o quando o pai ou a mãe não tem, é alguém bem próximo da família. Se um irmão puder ficar, uma irmã. Mas olha como é que é difícil também, né, Letícia? Será que os irmãos têm que ter essa obrigação, né? Um cunhado tem que ter a obrigação de cuidar daquele, do irmão da esposa ou da irmã do esposo. Então seria tão bom que
os pais também pudessem saber que maravilha se tivesse a possibilidade de um outro filho, um sobrinho, uma prima, uma tia, enfim, uma pessoa de confiança cuidar. Mas se não tiver, saber que tem também um lugar onde, como você falou, eles vão ser bem cuidados e o mais importante, eles vão ser estimulados ao longo da vida para se desenvolverem, para aprenderem tarefas ou adquirirem competências que não conseguiram fazer durante a infância, durante a adolescência. Os autistas, eles têm as suas fases, o seu tempo diferente, às vezes, de muitas outras pessoas sem autismo. Não é regra, mas muitas vezes eles não estão preparados para aprender alguma coisa na infância e consegue aprender na adolescência, ou consegue aprender na vida adulta. Isso é fato, né? Que a gente observa nas moradias assistidas. E tem uma questão de direitos humanos, né? A gente já pula até dos direitos autistas para direitos humanos. Você não vai deixar uma pessoa com 18 anos, na flor da idade, com pelo menos, né, tomara 50, 60 anos a mais de vida, não ter nada, não ter acesso a atividades fora de casa, não ter acesso a atividades pedagógicas, não ter seus direitos assistidos. Isso eu acho que é injustiça. É um abandono. Então, é um abandono. Por isso que a Reunida veio, um dos carros-chefes da Reunida é o autismo adulto, sim. Porque a juventude, ela passa, ou a infância, a adolescência, a juventude, Assim, mas você passa muito rápido. vai fazer uma ação, eu trabalho nessa parte de terceiro setor há muitos anos. Se você vai fazer uma ação e você coloca uma criança para você captar recursos, para você fazer qualquer tipo de ação, você sensibiliza muito mais. Se você coloca um Sim. adulto, a sua captação de recursos, a sua parte de sensibilidade, as pessoas não se sensibilizam, as pessoas, elas, Sim, legal, tipo, é assim é. que não vem. É isso que eu não consigo entender. Como é que as Uhum. pessoas esquecem aquilo que a gente estava falando. Chegou 18 anos, tchau e bênção. É, Agora, não pode ser. vamos pensar, vamos É, pode ser feito para pessoas com 18 anos. Espera aí, a gente pode fazer uma política pública nesse sentido, de uma escola especializada. Foi inaugurada uma escola especializada esses dias, não foi? foi em Cascavel, a Clínica Escola, que a gente, sim, com a ajuda da Edilza Fermo, quero parabenizar pelo trabalho lindo que ela fez lá em Cascavel, com a Berenice Piana, com tanta gente bacana que fez isso acontecer, inclusive querendo insistir na permanência dos autistas adultos, nos rapazes de 17, 18 anos, nesse local. Porque se eles não tiverem chance agora, não vão ter mais. A gente tem que dar chance para eles. Eles não têm muito mais tempo para perder. É, Ninguém tem. Criança não tem, adolescente não tem, e o adulto não tem mesmo. Tem que olha, acontecer. assim, tem dias que eu fico com o coração partido, porque eu tenho o grupo também, o grupo do Crianças Especiais. Lá são 150 mil pessoas. Incrível. E assim, somos duas moderadoras. E daí as pessoas questionam, mas como é que vocês dão conta? É que a gente verdade, a gente conseguiu criar uma rede onde nós somamos e multiplicamos. Então a gente vai, por exemplo, para lives, eu ensino as pessoas de forma simples, com informação simples. Então eu faço pequenas lives assim agora. Antes eu escrevia com texto. Olha quem entrou aqui, olha quem entrou aqui. O Ah, Mauro Horta, oficial. Sabe quem ele é? Ele é o Thor. Ele é ah, o Thor do cinema. ah, Que bom, faz aquele. Ele é conselheiro da Reunida. Oi, Mauro, um super beijo para você e para sua esposa, viu? seja Pai bem-vindo. autista. E ele manda recadinhos pro Edinho, fazendo a voz do Thor. E Edinho volta a ser criança, né? Quando volta a ser criança, porque ele ama super-heróis. Desculpe eu te interromper, querida. Fala. Imagina, o que a gente estava falando? Sobre da moderação e da multiplicação que vocês fazem. Então, o que eu faço? Daí eu entro, faço, e elas mesmas do grupo vão passando umas informações a outra. Então, por exemplo, aquela coisa do telefone sem fio, daí vai passando, vai passando. Se eu vejo algum ruído, eu volto e retomo o tema. Então, a gente está conseguindo muita coisa nesse sentido, né? Então,
tá sendo super positivo isso, para ajudar as famílias. E tem muitas mães que me procuram no privado, tanto Uhum. no Instagram quanto no Facebook, no grupo, falando que assim, olha, eu estudava em escola, colégio X, não vou falar o nome da escola, que é uma escola famosa e tal. Eu estudava em meu filho fez 8 anos, eu recebi uma cartinha que o filho tinha, acho que, autismo. Nesse caso, era um Uhum. autismo e o outro caso era outro tipo de deficiência, era deficiência intelectual. E a pessoa falava assim, eu recebi uma cartinha que meu filho fez 18 anos que ele não vai estudar mais na escola. Simples, assim, tipo, acabou seu Uma tempo aqui. intimação já pode retirar o seu filho. Ela falou, vou Uhum. fazer o quê com meu filho aqui em casa? Ele adorava escola, vou virar pro meu filho, que é uma pessoa com autismo, que tem todas Uhum. as rotinas, porque uma pessoa com autismo, ela tem todas as rotinas, é bem metódico. Vou virar para ele, olha, agora você não vai mais para a escola, porque a escola falou que você não é para ir. E aí? O que vai Uhum. causar, o impacto que isso vai causar na vida das pessoas? Eu acho que assim, as pessoas não têm muito, as pessoas estão começando a criar empatia pelas outras, mas as pessoas normalmente não se colocam no lugar das No outras. lugar do outro. É o tal, né, daquela frase famosa do grupo Juntos. E se fosse o seu filho? É empatia pura. A gente tem que se colocar no lugar do outro para entender que é um direito de uma outra pessoa e que a gente tem que respeitar. E é por isso, Letícia, que a Reunida quer tanto suprir todas essas faltas. A gente quer fazer essa mudança de paradigma também, de que o autismo acaba aos 18 anos. O que não deu certo, o que não foi consertado, né, entre aspas, não tem mais jeito de ser consertado. E não é assim. A gente que trabalha com desenvolvimento, a gente sabe que não é assim. Eles podem se desenvolver em alguma área, em alguma outra coisa. Ok, pode ser que não chegue a tanto, a ponto de ter mesmo uma função, a ser totalmente independente, mas sim, as atividades de vida diária são muito estimuladas, Pelo menos dependendo. para fazer as práticas do dia a dia, de acordar, Isso, economia para isso. alguns quadros. Eu vi a Patrícia Luquezzi, que eu recebi elas, Ah, uma querida, eu vi, sim, amei a live, muito era boa. dela, né? E daí ela tem um quadro do Matheus onde ele vai assinalando cada coisa que ele está fazendo. E isso ajuda ele a nortear o dia dele. Eu achei isso super positivo. Isso ajuda Sim, a autonomia, né? ajuda muito. E a gente tem que falar isso para os pais também. Não pense, não deixa que a sociedade, que outras pessoas digam, ih, ele já está fazendo 18, né? É. O que que ele já faz? O que que você vai fazer depois? É, Aí o pai chega com 18 anos. Ai, seu filho tem 18 anos. E aí, o que ele faz? Como assim? É o quê? Vai fazer truque de mágica? Vai fazer o quê? Não, não é assim. Uma pessoa. Acho que as pessoas uhum, esquecem que é, independente da deficiência, do autismo, é uma pessoa que você está é uma lidando. pessoa. É, que lindo você falar isso. Pessoas que têm sentimentos, que têm emoções, não dá para você ficar tratando assim. E às vezes, eu acho que a coisa acho que mais capacitista que acontece é quando tem os pais estão com o filho, com o autismo, as pessoas se dirigem para os pais fingindo que a pessoa não existe, né? Isso eu acho um Sim, absurdo. sim, sim. Isso é uma premissa. Eu sempre falo, né, para as pessoas que me perguntam, mas como eu me dirijo a um autista? Você se dirige a ele, porque nem sempre o não olhar nos olhos quer dizer que ele não está te ouvindo. Alguns precisam até olhar para outro lugar para poder entender, né, absorver aquela parte auditiva. Então, nosso julgamento às vezes atrapalha. Justamente se refira a ele, de preferência, É, claro. E, se possível, ter também um papo, uma conversa, se você quer uma resposta, né, muito rápida, imediata, combina só com o pai ou a mãe. Mas sempre que tiver a criança do lado, inclui na conversa, se dirige a ela pelo menos de vez em quando, eu porque ia é uma pessoa, o reconhecimento é muito importante. ele é como? Como ele chama, né? Como é que eu me dirijo a ele? Pelo nome, né? Pelo nome. João, tudo bem com você? Assim, ele é uma pessoa. Como é que você se dirige para qualquer pessoa? Pelo nome, né? Inclusive, muitas pessoas ficam aprendendo aquelas frases de efeito ou protocolo de como se dirigir ao autista, e às vezes ele vai preferir ficar perto de alguém que age
empaticamente, naturalmente, que fala com ele como se fosse, né, não tivesse autismo. E É. às vezes dá muito certo também. São as pessoas tão intuitivas, tão empáticas, que elas conseguem fazer essa conexão com uma pessoa autista sem até nunca ter, né, estudado autismo. Então é muito interessante a gente observar isso também. Eu acho Acho que, que por exemplo, algumas pessoas, quando vem alguém autista, alguém que seja neurotípico, vê alguma pessoa autista, certo. não tem Uhum. contato com pessoas, a pessoa fica olhando assim, fica com medo de se aproximar. Daí eu fico pensando, É, como é que você se aproxima de qualquer criança? Você sabe que a criança. uhum, Como é que você se aproxima? Aproximando. O máximo que pode uhum, ter é a pessoa te afastar, mas você se aproxima. uhum. Pergunta pro pai, beleza? E você se aproxima, né? Sim, eu acho que é bem natural do leigo, da pessoa que não conhece o autista, ter um certo receio. É o desconhecimento, né? Assim, um pouco do medo, do receio de falar alguma coisa errada, de fazer alguma coisa errada. Também, Então, muitas perguntam para os pais: eu posso dar isso para ele? Eu posso fazer isso? Eu posso, né? E eu acho que é bem comum que isso mas aconteça. você ficou assim ressabiado, porque às vezes com esse medo as pessoas acabam deixando de canto. Eu nem vou chegar perto, porque se eu chegar perto pode acontecer isso, aquilo, e acaba deixando a pessoa de canto. E Sim, ou ele não vai gostar, ele não vai querer falar comigo, ele é caladão. eu Então, acho e isso vai aumentando a distância com a pessoa autista. Às vezes ela está caladona no canto dela, porque ela quer se aproximar, mas não sabe como, que né? isso Então se aproxima. Se não der certo, não deu. Se ela não quiser falar com você, não beleza. falou. Mas pelo menos você tem que saber que lá é um ser humano. Oi, tudo bem? Você encontrou a pessoa, oi, tudo bem? Você não precisa tocar e beijar, porque ninguém precisa ficar se tocando. Agora, menos ainda, né? Mas você não precisa ficar tocando. Mas você pode se dirigir para a pessoa, oi, tudo bem? Como você se chama? Entendeu? Se você a pessoa for não verbal, você tentar outra forma de comunicação. Mas eu acho por exemplo, pessoas que são neurotípicas, que vêm de famílias neurotípicas, que nunca tiveram contato com pessoas com autismo, têm uma certa dificuldade realmente. Mas é quebrar o preconceito, quebrar o paradigma que lá tem. Não, lá é uma pessoa, ok, mas é uma pessoa, igual a gente já tinha falado. É uma pessoa, Por né? isso que é importante a gente fazer esse trabalho de conscientização, né? De falar, de pegar as redes, de explicar, de levar para a televisão também, Faço tudo, que de falar sobre tudo, não só dos gênios, né? E não só dos casos super severos, mas falar de tudo. Tem assunto no autismo para todo dia, para toda hora, é muita coisa, o são que eu faço. muitas histórias. Não tem. Todo mundo me questiona, mas você não tem ninguém com deficiência na sua família? Não. Mas você não tem filha com autismo? Não. E por que você faz isso? Eu falei, porque eu não vejo uma pessoa, se ela tem autismo, se ela tem deficiência, eu vejo uma pessoa. Eu acho que eu vim com filtro. Eu falo brincando que eu vim com filtro. Eu falo que eu fui criada no mundo paralelo, onde minha deficiência intelectual, onde meus amigos tinham síndrome de Down, onde meus amigos tinham deficiência, onde eu jogava basquete com uma menina que não tinha a mão dela era atrofiada. E assim, todo mundo, eu fui criada no mundo onde todo mundo era incluído. E Que esse lindo, que lindo. eu quero para todo mundo. Mas Você daí sempre foi inclusiva, né, Letícia, na verdade. o mundo foi assim. Que Talvez lindo. dos meus pais, entendeu? Uhum, Uma vez me falaram assim, porque eu não via crianças com deficiência, eu não brincava com crianças com deficiência, o mundo era diferente. Foi, desculpa, o seu, o meu não foi. O meu uhum. eu brigava, era pau a pau. A gente ia brincar com gêmeos, é minha vez, você não vai. E não tinha, você não vai folgar comigo. E sabe que isso é bom, isso às vezes também é muito bom, porque você tocou num bom ponto. Muitas vezes a gente super protege os nossos autistas porque são autistas. Então a preferência, né, é deles. Ou não pode cair, não pode fazer isso, não pode segurar, deixa ele. E às vezes é nessa brincadeira, sabe, de não, peraí, isso é meu, agora eu quero, que a gente até estimula a deixar ver no que vai dar. Né? O adulto sempre deve supervisionar quando tiver, assim, quando tem um grupo, né, tão diferente, mas
espera para ver no que vai dar, o quanto uma pessoa, uma criança autista pode aprender, né? Com o irmãozinho não autista, com o coleguinha da escola não autista. E toda vez que a coisa escalar, né? Que ficar, não sei, bater, agredir alguma coisa, que às vezes as crianças autistas podem fazer sem querer, elas não querem bater, mas elas só querem, né, sair de perto da Então, pessoa, enfim. uma coisa assim, com a minha filha. Minha filha é neurotípica, tinham 3 crianças na classe dela com autismo. Uhum, Dois, e dois Asperger, né? Nunca nem comentei, são amigos, são crianças, tal. Daí ela veio contar que o menino, que inclusive ele tinha T com ele, mas ele tem uma tia diferente. Por que a tia é diferente? Não, ela tá lá. Se você quiser ir no banheiro, você pede pra ela também. Nem fico causando, né? É a professora uhum. que tá lá, tal. Mãe, ele pegou aqueles blocos de cabelo e jogou na minha cabeça, mas ele não pediu desculpa. Tá tudo bem, filha. Outro dia vai pedir uma desculpa pra você de outra maneira. O que que fez? Semana seguinte ele chamou ela pra brincar. Ai, mãe, ele me chamou pra brincar, mas ele tinha me atacado o negócio. Então, ele te chamar pra brincar foi um jeito de te pedir desculpas. E a gente Bacana. É. dá Uhum, forma do que a gente ensina para os nossos filhos neurotípicos também. A gente tem que mudar uhum, de como uhum, lidar. E assim, eu uhum. achei interessante que a escola dela tem 3 crianças. Agora, com esse negócio da pandemia, algumas crianças saíram. Mas eu acho Sim. super interessante ter crianças com deficiência também na classe dela. Para quê? Para saber. Gente, eu tô criando eu tô criando um filho para o mundo, para saber que existem outras pessoas e para que não tenha, para que ela tenha o mesmo filtro que eu, Que sabe? Pra... bacana. E geralmente tem, porque as crianças, elas têm a tendência, crianças também neurotípicas, têm a tendência de imitar os pais, de usá-los como exemplo. Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas age diferente, né? O pai e a mãe. Então, é Não, justamente no exemplo que você dá, no trabalho que você faz, nas coisas que você fala, que você está passando esse legado inclusivo para os seus filhos. época, quando você via uma pessoa que você hoje você analisa o comportamento, você já sabe alguns sinais, né? Que a pessoa... Uhum, Gente, eu tinha um tio que nunca foi identificado o que ele tinha, e as pessoas, ele falava sozinho, ele tinha hiperfoco, não sei se ele tinha autismo, se ele tinha outra coisa, o que que ele tinha, mas ele tinha alguma coisa. A família inteira, até ele falecer, falavam para ele que ele era tantã. é, que pena isso, né? E tipo, deixavam ele de canto. E eu sempre, ele comigo pra cima e pra baixo, ele fazia as coisas comigo, daí ele, não, ele tinha pavor de pessoas estranhas, né? Ele não gostava de ninguém estranho. Eu botava ele dentro Uhum. do carro, eu levava ele pra praia, botava ele em umas coisas, mas ele olhava para as pessoas, eu nem deixava, eu falo já demais, né? Eu deixava ele tonto, né? Mas ele tava lá no meio, e eu incluía, trazia, e assim, e no final da vida dele, quem que restou? A gente, né? Quem estava perto. Oh, E, inclusive, assim, para mim foi uma grande perda, mas sim. a família dele, então ele morreu hoje quase 80 e tantos anos. Ele, desde Nossa. o lado de Tantã, é bem Uhum. complicado. E, assim, naquela época, não existia nada. Nada. Não, não. Você Ah, vou até pegar, se você deixar eu pegar esse gancho que você falou, né, de ser tantã. Quantas pessoas antigamente eram chamadas de doidas, loucos, tantã, retardado, nossa, tanta coisa psicótica, quando na verdade era ele é um Tantã. autismo. Era um jeito Pois dele. é. Então, eu sinto muito pela época, pelos pais numa época tão difícil, com tanta falta de conhecimento. E eu me alegro que a gente está abrindo também caminhos para os pais que estão chegando, Sim, porque a cada dia, Letícia, nascem mais e mais crianças autistas, né? mudou 1,54 no a mundo inteiro. 4. Então, essas pessoas vão precisar de apoio, vão precisar de um mundo um pouquinho mais inclusivo e compreensivo, Né? exato, para os seus filhos, sem o preconceito tão, né, que a gente vê nas redes, muitas pessoas ainda humilhando os autistas, falando coisas terríveis. Então, que isso tudo termine e que existam, realmente, a gente falou antes sobre isso, as políticas públicas, para que esses jovens de agora, ou os adolescentes, as crianças, possam amanhã terem um trabalho também, um trabalho remunerado. Por que não?
Aqui Sim. na Holanda, 33% dos autistas adultos têm um trabalho remunerado. Ainda é muito pouco, mas eu sei que, em comparação com outros países, é Brasil bem mais. tem estatística aqui no Brasil? Eu não sei, mas alguém tinha me falado que é bem menos. Sim. Aqui na Holanda eu sei que são 33%, que foi o último censo. A gente tem um censo de autismo, o Agora a gente último censo. tem, nós A gente vai ter, oba! tínhamos esse E ano, mas ano que vem eu acredito que tenhamos, que tudo vai vai continuar. melhorar muito, vai dar as ferramentas para a gente colocar, né? Tentar fazer essas políticas, conseguir as políticas públicas. Uma política pública, para você definir o que é qual política pública vai ser efetiva para determinado público, você tem que saber qual é o público. Primeiro você identifica Sim, a idade, mas eu acho que agora vai ser por idade. aonde tem mais, aonde A estão, única né? Aonde estão? coisa que as pessoas esquecem também é que a Uhum, Brasil não é só São Paulo, Rio de Janeiro e capital. Brasil, exato. terra de meu Deus, é esse É mundo muita coisa, tendo é gente muita coisa. lá aquele povo da região ribeirinha do Acre. Uhum, E essa pessoa, sim, cidadão, essa também pessoa precisa de apoio, precisa de ajuda, pública, ela precisa de precisa diagnóstico, precisa de tratamento multidisciplinar, de precisa de uma escola, ter precisa um de apoio, ter precisa de acesso. tudo, de ter acesso a tudo, porque não é, como você disse, não são só nas capitais. E muitos pais e mães, justamente nesses municípios é, menores ou com menos recursos, às vezes nem sabem O que o filho de tem fato o que o filho tem. Né? Houve também de um médico que é retardado. é doente, Ou, pior de todos. é, Deixa ele e lá. isso não dá mais, né? No século XXI, no ano 2020, isso não pode mais. Esse é o meu grande trabalho nesse grupo que eu tenho do Crianças Especiais, porque assim, eu trabalho lá, o meu trabalho é com o pessoal, se você vê, aquele povo que tira selfie da geladeira, entendeu? Que não tem nada para comer, que pega o Wi-Fi do vizinho, aquele pessoal em extrema pobreza. E assim, Uhum. esses dias eu estava ajudando uma pessoa a termar, que é entrar na justiça para conseguir o auxílio emergencial, e a pessoa falava assim, mas eu vou ter que ir para a terra, né? Porque ela morava numa ilha, eu vou ter que. Ó, Pô, ela morava pegar numa. o barco, tem que Vou pegar o ter barco para ir para outro lugar. É É, muita dificuldade. e assim, E foi isso, Letícia, que movimentou, né, a gente. Acho que minhas amigas aqui da Reunida também estão aí, a Bruna bastante gente. Priscila, Cláudia Moraes, um pessoal muito lindo. E junto com a, né, Berenice, a gente achou, não, chega, a gente tem que fazer alguma coisa. Você vê que de vez em quando eu posto um caso, né? Eu divulgo um caso que mexe demais comigo. Antes disso, eu já li vários pedidos e eu sei que eu não vou conseguir atender. E eu fui ficando muito triste e preocupada porque eu não posso atender todo mundo e eu nem posso fazer alguma coisa. A única coisa que eu tenho, o único poder que eu tenho é o da informação e da divulgação. Então, é isso que eu tento fazer. Com a Reunida, vai ficar concentrado numa associação que vai abraçar o Brasil inteiro. Só que Nós temos esses conselhos, vai ficar de uma maneira que vocês vão conseguir, que é a participação de mais multiplicadores, né? isso, multiplicadores. Tem os nossos conselheiros estaduais em todos os estados do país. Nós temos mais ou menos 5 a 7 pessoas, os conselheiros estaduais, Então, ativistas, como que coordenando o estado inteiro. Logo, vamos entrar no processo de convidar ou eleger os filiados, né, as pessoas que quiserem se filiar reunida nos municípios, para ir nos seus municípios poderem fazer algo. política pública você só consegue fazer com articulação. Não adianta você. Sim. A primeira coisa, você precisa dos indicadores, né? Uhum. A segunda coisa, você precisa do quê? De articulação. E vocês conseguindo ter uma articulação tão concentrada assim, eu acredito que vocês conseguirão mais efetivas, políticas públicas mais efetivas nesse sentido. E é Se interessante Deus quiser. você ter falado que uma das bandeiras do Reunida é a pessoa com deficiência depois dos 18 anos, porque eles existem, né? Eles, Existem. então, as famílias precisam saber que elas estão acolhidas, que existem que existem pessoas lutando por elas. Porque tem pessoas que Uhum.
sabe por onde começar a lutar, mas se vê uma causa, já vê uma bandeira, fica muito mais fácil elas lutarem. Isso, então procurar as associações que já estão fazendo alguma coisa. Eu acredito que quase todos os estados, pelo menos, já tenham uma associação de autismo. Então, procura aquela associação primeiro, veja se é possível. Pode ser a Reunida ou pode ser uma outra, né? Mas alguém que já esteja lutando pelos mesmos objetivos. Porque juntos é aquela frase clichê, mas juntos somos mais fortes, sempre. Toda essa premissa. Hum, Eu a- acredito. Não adianta a gente ficar assim, querendo competir uma pessoa com outra, porque eu quero aparecer mais que isso. Não, para! Isso é mentalidade. não, não tem competição, não, Eu não. acredito que tem que sempre Sim, somar para multiplicar. Essa eu para falo que é multiplicar. uma frase do Nossa do Criança. A gente soma, eu quero sempre trazer gente como você, Que como eu bom. trouxe. Gente de conteúdo para quê? Para somar para pro nosso cantinho, para a gente multiplicar. Então, por exemplo, eu trouxe você para cá, então eu quero que o pessoal que assistiu multiplicar aquilo que a gente conversou aqui, para Que saber que bacana. tem gente preocupada com as pessoas com deficiência no Brasil. Você é uma querida. Você, olha, esse discurso seu é o discurso de todo construtor de pontes, Letícia. São as pessoas que não pensam que Eu falo, meu objetivo, eu não quero ser a estátua da liberdade, eu quero ser uma ponte que ligue quem precisa e quem pode que oferecer. linda, que linda. Isso é a coisa mais linda do Quero, mundo. é igual o pessoal fala assim, Letícia, mas agora você faz esse trabalho no Crianças faz há quanto tempo? Faz 4, 5 anos, mas só agora você vai aparecer porque você está querendo aparecer. Eu já ouvi isso, já ouvi cada uma fala. Hum. Inclusive, Ah, eu imagino. um dia eu lembro, sabe que um dia, porque você Filtra. é para mim, vou te falar assim, acho que falando no olho é melhor. Um dia, uma pessoa, uma grande articuladora de deficiência, eu conheci essa pessoa, estava super feliz. Hum, A pessoa acabou comigo, falou que o que eu queria, quem eu pensava hum, que eu queria para falar sobre pessoas com deficiência, se eu não tinha ninguém com deficiência na família, e se a premissa agora era de nada sem nós para nós, e mereceu meu trabalho com tudo. Eu hum. entrei no carro chorando, eu entrei Oh, que chorando, chato. acabar comigo. E uma pessoa, uma grande Oh, de inclusão, né? Quer dizer, então nossa. tem boa vontade, não interessa para a causa na visão dela. Daí eu peguei, Hum. a hora que eu tava chorando no carro, eu peguei o celular e abri. E era uma mensagem sua. Aquela sua mensagem veio com uma energia tão positiva, me fez tão Ai, lindo de que tudo. foi? Qual mensagem? Eu não lembro o que estava escrito, eu posso até resgatar, mas aquilo me deu uma energia, porque eu estava desistindo de tudo aquele dia. Ah, não. Que coisa. Olha, eu fiquei emocionada. Que coisa Não, linda, Letícia. Eu te admiro tanto o teu trabalho. Eu acho que todos os nossos amigos em comum, né? Como a minha amiga Carla, a, Carla a, Vertin, que hoje não está aqui, ela está em reunião. Nosso conselho jurídico está em reunião. Ela faz parte do conselho jurídico da Reunida e hoje tem reunião deles. Mas ela também te adora. Todo mundo com quem eu falo sobre você te adora. Porque você tem essa bênção de estar na causa, digamos, sem ter uma criança com deficiência. Quantas pessoas fariam isso? Quantas pessoas fariam isso quando não estão sendo, sentindo na pele, não é? Porque para mim é tão natural falar sobre autismo, em consequência a gente acaba até estendendo, né, para a pessoa com deficiência, a gente acaba amando todo mundo, ficando mais empático. E você já começou assim. Então, a minha admiração por você, por outras pessoas que eu sei que também eu vou abraçam, fazer isso porque eu quero alguma coisa. Oi? O que eu de quero? modo algum. Nossa, você faz um trabalho fantástico. É. Eu quero Filtra. botar meu filtro de novo e não vou ver essa maldade. Vou botar da versão maldade também, que eu não vejo deficiência, Sim. não vou ver maldade, né? É uma parte que a gente tem que realmente filtrar e não guardar, porque existe. Principalmente você está em muita evidência, né? Você tem muitos seguidores, e eu acho que é algo bem comum até que outras pessoas que não te conheçam tão bem suponham algo que não é, né? Na verdade. E nada melhor do que um bom trabalho, um trabalho feito com amor, com carinho e com o coração direcionado para a causa, que
comprove, né, a tua credibilidade e a razão de você fazer o que faz. Não é? Então, tô Agora vendo que já vai acabar, né? Ou já não? a gente tem 5 minutinhos agora. Vamos falar uma coisa, vamos falar com os pais. O que Tá. você pode falar para uma mãe com um filho autista, adulto, hoje? Se ela tá perdida, o que ela vai fazer agora? Meu filho fez 18 anos, eu tô perdida. O que você falaria para essa mãe? Poxa, olha, Letícia, eu já falei isso, né? De vez em quando eu falo, muita gente me procura, muitas mães e também mães dos adultos que estão com pressa, estão perdendo tempo porque ele já vai fazer 18 anos. O que eu diria é o que eu digo sempre, não se deixem levar pela negatividade do mundo à sua volta, que diz que agora não tem mais jeito. Tenta sempre ver o que é o mais importante no momento que o seu filho, que está entrando nos 8 anos, está passando. Não fica sozinha com a tua preocupação, divide, por exemplo, com a gente, né, que tem essa vontade mesmo de escutar, e com associações do seu lado, outras pessoas a seu lado, porque juntos vocês vão poder fazer bem mais. Então, procure a Reunida, se for em qualquer estado que seja, entre em contato com a Reunida Autismo, eles vão ver em que lugar você está, vão tentar dar um apoio, vão tentar dar o acolhimento, vão tentar ver quais as possibilidades do seu filho nesse momento e nunca desacreditar que a gente vai conseguir sim políticas públicas para os autistas adultos, para que eles continuem sempre conseguindo se aprimorar em alguma coisa, seja o que for, em atividade de vida diária, em sair de uma fralda, em conseguir até a esquina para comprar um pão sozinho, ou entrar para a faculdade finalmente. Muitos estão capazes, estão querendo tanto, Letícia, mas não conseguem estudar na faculdade. Então a Reunida também vai fazer esse trabalho para conseguir mudar muita coisa que atrapalhe, que é o obstáculo do autista adulto para conseguir os seus objetivos, seja esses de moradia assistida, seja entrar para a faculdade, seja conseguir um emprego. Se Deus quiser, juntos a gente vai conseguir isso. Então, mãe, não desiste não. Vem com a gente, porque você não está só. Somos uma, somos irmãs. Então, tá bom, Fátima. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? A única coisa que eu quero acrescentar é que eu adorei esse papo, foi muito gostoso. Podia durar mais, né? Daqui a pouco, Quando a gente falou como seria mais ou menos, a gente pensava em falar também mais coisas, porque é um tema que é muito rico e é muito abrangente, porque o autismo adulto, né, é o espectro todo, são os mais severos, com dificuldades bem específicas, são os moderados que estão, né, saindo de um, caminhando para o outro, os autistas leves que têm tantos sonhos e tantas expectativas que merecem ser, né, atendidas. E em cada uma dessas fases tem coisa demais para ser entendida, muito preconceito para ser acabado. Então, querida, eu te agradeço tanto por esse momento de poder falar de um tema que eu gosto tanto, que é tão importante, e te parabenizo. Peço para você seguir assim sempre, muito querida, espontânea, cheia de carinho pelas pessoas com deficiência. E é isso, né? A gente se fala sempre, então é só um tchauzinho. E agradecer a vocês que tiveram essa consideração de ficar aqui ouvindo a gente. Muito obrigada, Berenice, meu amor, obrigada. Obrigada a vocês que vieram aqui, que deixaram coração, que deixaram um comentário bacana. Eu espero voltar outra vez, Letícia, talvez com outro tema, um outro dia. Vai ser um prazer. a nossa casinha aqui é sempre aberta. Agora eu quero começar a fazer, que agora aprendi a fazer no Facebook, porque lá é grande. Lá é grande, né? Lá Lá é grande, o é pessoal também participa demais. igual Então, é, conta comigo, viu?
Eu quero levar agora para lá também. Mas aqui é que assim, aqui eu tô aprendendo coisas novas, por exemplo, consegui colocar você aqui. Eu tinha esquecido que eu tinha fiz uma arte linda para fazer nossa live. Ai, que bacana! Não, mas o que importa é isso, é esse conteúdo que você Aí, traz, essa ó, simpatia que você. Tá peraí, lindo, eu tô vendo, tá lindo. aqui também para nossa live esqueci de colocar. Mas eu vou aprendendo aos poucos, né? Que sou meio amadora desse negócio de live ainda. Eu tenho, Ah, não, tá ótima. parece que não, mas eu tenho dificuldade com as câmeras, né? Eu tenho uma Não, mas dificuldade grande. Eu tive que quebrar muitos paradigmas para vir botar minha cara aqui, você não tem noção. Eu tenho muita você tá ótima, tá linda, simpática, foi um papo super gostoso. dificuldade Faça todo dia. pela Todo dia uma pessoa assim, sabe, que você acha, essa pessoa vai ter um papo bacana, tem um assunto legal. vontade que não falta, mas a gerência aqui da quarentena me suspendeu. Só posso 2 por semana. Porque eu tava fazendo, Ah, sim, né? Então agora é só sim. semana. Então, Posso aproveitar só o último segundinho para convidar o pessoal para uma live surpresa amanhã, improvisada, com a minha querida amiga Luciana Xavier, a Neuropsicolux. ai, Vamos super. falar de autismo e savantismo. Autismo e a síndrome Savant. Foi um texto que a gente escreveu, ela escreveu e eu em separado escrevi, e começamos a bater um papo e achamos que tem muita coisa para falar sobre isso. Então, Semana convido todo mundo amanhã às 10 horas. Semana passada a gente fez uma live com o Jackson Marçal para falar sobre isso. Ah, sim, o Jackson, ele é muito conhecido da comunidade pro autismo, do Marcos Mion, ele posta muito lá. É, Conheço o Markson, Ele, bacana, Jackson, ele bacana. começou a falar algumas características e eu comecei a ficar assustada, porque vários sinais de altas habilidades, ele começou a falar e eu falava assim, não, mas isso eu faço, isso eu faço, isso eu faço. Eu falei, gente do céu. Sim, você poderia fazer uma avaliação, né, neuropsicológica, se interessar, né? Ninguém precisa fazer nada, a não ser que Eu sou exista motivação. TDAH. Você é TDAH? Ah, são pessoas extremamente inteligentes, né? Você sabe disso, né? fui diagnosticada quando eu era pequena, mas agora não fiz mais nenhuma avaliação, né? Vamos ver. Pode ser que mudou, pode ser que não mudou, mas quando eu era pequena eu fiz essa avaliação. Então, Seria Fátima, bom fazer. Sim, vai terminar, que eu estou vendo que vai terminar. Um beijo, meu amor, obrigada. Obrigada a todos vocês. coração, sua presença, você sabe que isso é muito especial para mim. Oh, é recíproco. Boa tarde, fiquem com Deus. Amém. Tchau, minha querida. Muito obrigada.